Será que conseguimos fazer melhor? Foi com essa pergunta que eu deixei vocês no primeiro vídeo dessa aula, quando a gente revisitou vários métodos ali de organização dos dados para conseguir implementar busca de modo eficiente, e a gente viu que todos eles trabalhavam com a ordenação dos dados, de alguma forma a estrutura mantinha os dados em ordem, e daí a gente fazia a busca por comparação, sempre dividindo o espaço de busca em duas partes, hopefully, né, que a gente esperava que fossem mais ou menos iguais, de modo que a gente chegasse rapidamente ali na solução, ou seja, encontrasse o objeto buscado. Sendo que esse rapidamente estava restrito a ser ali log do número de objetos, porque é isso que acontece quando você vai dividindo um espaço de busca sucessivamente, ali por 2, por exemplo, ou por algum outro fator que fosse a base típica da nossa estrutura de dados. Tá legal, então a gente viu que nessa ideia de manter itens ordenados dividindo, a gente não passa do log n, a gente não consegue fazer melhor do que o log n. Como que a gente vai fazer melhor então? A gente vai recorrer aqui a nossa inspiração a uma operação que leva tempo constante para acesso a dados. Porque, perceba, a gente está com um objetivo bem ambicioso, a gente quer fazer melhor do que log n. Não tem muita coisa abaixo do log n, né? Assim, claro, matematicamente pode ter infinitas funções, mas mais rápido que log n a gente está mirando em alguma coisa que não dependa do número de elementos que eu tenho na minha estrutura. E sabe uma coisa que não depende um tempo de acesso ali que não depende do número de elementos que eu tenho na estrutura? Acessar um vetor quando eu tenho o índice dele. Então, vamos partir dessa ideia. Utilizar um vetor diretamente indexado pelas chaves. O que eu estou dizendo é, pensa aqui que as minhas chaves são muito bem comportadas num primeiro momento. Vamos nessa ideia mais inocente. Imaginem que minhas chaves são números inteiros, por exemplo, 10, 15, 23, 42 e assim por diante. Tá? Se for esse o caso, e elas estiverem num range ali limitado, por exemplo, minhas chaves são inteiros entre 1 e 1000, entre 0 e 1000, né? Eu posso simplesmente fazer um vetor ali com 1000 ou 1001 posições, e daí vem a minha chave, eu acesso diretamente aquela posição. Se tiver um marcador de não existe, aquele elemento não foi adicionado, caso contrário, o que tiver ali é o elemento que eu estou buscando. Olha que legal, assim a gente faz busca, né? A gente está recebendo uma chave e encontrando o elemento, é uma busca, em tempo constante. Então está resolvido o problema, acabou a aula, né? Tá tranquilo, então. Não, né? A hash table vai ter que ser mais sofisticada do que isso, porque esse exemplo que eu estou dando, embora possa funcionar, ele só vai funcionar nesse contexto em que as chaves estão no intervalo pequeno. Ele depende disso. Tá? Mas vale, eu acho muito interessante a gente olhar para a computação de modo amplo. Isso não é só um exercício aqui para a gente chegar no desenvolvimento da hash table, mas é a gente identificar ferramentas, ainda que simples, que a gente tem à mão. Por exemplo, se eu tiver uma aplicação que, por algum motivo específico, as chaves correspondem a inteiros num intervalo pequeno, como eu falei aqui, por exemplo, de 0 a 1000 e tal, essa aplicação, esse jeito de resolver o problema é totalmente válido e vai ficar muito eficiente. Eu vou gastar um vetor com 1000 posições, que não é um tanto de memória absurdo, e eu vou ter a velocidade de acesso, busca e inserção ali, né, muito rápido. Olha que legal. Claro que no caso geral, a gente não pode contar com isso. Na verdade, aqui, em geral, as chaves nem são originalmente inteiros, e se forem, não vão estar aí no intervalo tão pequeno. E eu coloquei aqui, só para destacar, infelizmente ou não, esse caso melhor aí é raro. Né? Por que esse ou não? Porque, bem, quando a gente está só pensando em resolver o problema, seria um mundo muito mais fácil para lidar computacionalmente se sempre fosse esse o caso. Mas quando a gente está pensando como cientistas e engenheiros aqui, que querem, né, fazer coisas interessantes e engenhosas, legal, né? Legal que o mundo não é tão simples e que a gente pode quebrar a cabeça e produzir algo mais sofisticado que vai ter bons resultados. Tá? Então esse ou não é para lembrar vocês que a gente também vê vantagem na dificuldade às vezes. Mas sigamos aqui o nosso exemplo. Considere que queremos criar uma lista de telefones. Então esse aqui vai ser o nosso exemplo base, uma lista de telefones. As chaves, obviamente, não vão ser inteiros, elas vão ser os nomes das pessoas. Tá? Então, em geral, não vão estar ali no intervalo tão bem comportado. Mas tudo bem, vamos vencer uma dificuldade por vez. A primeira dificuldade que a gente vai vencer é, ainda que chaves
que correspondem a nomes de pessoas, ou seja, são strings ali, vetores de caracteres, não sejam inteiros, eles podem ser interpretados como inteiros. A gente consegue converter um nome pegando a codificação binária ali, a codificação em bits de cada um dos caracteres, concatenar tudo isso, a gente vai ter um inteiro muito grande, mas a gente vai ter. Então a gente consegue fazer isso. Mas qual que vai ser o problema dessa abordagem? Eu já dei a dica aqui quando eu falei, olha, a gente consegue fazer um inteiro, mas deve ser um inteiro muito grande. Se vocês lembrarem da minha ideia original ali do vetor de 1 a 1000, se as minhas chaves estavam variando de 1 a 1000, eu precisava de um vetor com 1000 posições. Se a chave agora, que correspondem a nomes, forem inteiros muito grandes, eu vou precisar de um vetor muito grande, aí pode ser que eu não tenha memória suficiente. Mas vamos quantificar esse problema para a gente ver quão grave é esse problema, né? Para implementar essa ideia de converter diretamente uma chave em um inteiro, uma chave qualquer, por exemplo, um nome, em um inteiro, e daí verificar ali, alocar um vetor diretamente indexado por essa chave. Vamos ver, vamos tentar. A gente está aqui para correr risco, para quebrar a cara. Então vamos calcular o tamanho que terá o vetor resultante. Né? Dado que todo índice deve ter uma posição correspondente nesse vetor, a gente sabe aí que o número total de índices corresponde ao tamanho do vetor. Então, quão grande pode ser isso? Se a gente estiver pensando nos nomes, nós vamos ter uma posição para cada nome possível. Vamos tentar padronizar aqui os nomes. Digamos que cada caractere deles tem 26 possibilidades. Então, para cada um dos caracteres eu tenho a possibilidade de ser o A, o B, o C, o D, o E, assim por diante. Então, 26 possibilidades para cada um. E que um nome, ali a gente vai ter que definir um comprimento, mas vamos dizer que tenha até 30 caracteres. Então eu tenho 26 possibilidades para a primeira posição, 26 possibilidades para a segunda, 26 para a terceira, e assim por diante até chegar na 30ª posição. Quando a gente faz isso, vocês já devem pode já estar acendendo um alerta para vocês, que vai surgir uma exponencial aí, né? Porque eu vou ter 26 para a primeira, vezes 26 da segunda, vezes 26 da terceira. Tem muitas combinações possíveis. Mas vamos quantificar isso com mais precisão, né? Que é o nosso propósito aqui. Digamos aqui então que eu vou ter 26 elevado a 30 possibilidades, 26 elevado a 30 nomes diferentes ali, né, por causa de das possibilidades de cada um dos 30 caracteres. Isso vai dar aproximadamente 2,81 vezes 10 a 42. Isso não parece bom, né? Definitivamente não parece bom. Mas vamos transformar isso aqui em binário para a gente ter uma posição mais direta para comparar. Tá? Então, esse 2,81 vezes 10 a 42 vai ser aqui aproximadamente 2,81 vezes 10 a terceira. Lembra que a gente gosta de converter 10 a terceira 1000 ali, né? Porque corresponde a aproximadamente 2 elevado a 10, que dá 1024. Então, 10 a terceira elevado tudo isso a 14. E daí, isso aqui vai ser aproximadamente 2,81 vezes 2 a décima elevado a 14, né? Aproximadamente, como eu disse. E daí, fazendo a multiplicação, a gente vai ter que isso aqui vai ser aproximadamente 2,81 vezes 2 elevado a 140. No caso aqui, o vetor precisaria ter esse número de posições. Se vocês têm alguma familiaridade com exponencial, vocês sabem que 2 elevado a 140 são muitas posições. Para a gente comparar aqui, o armazenamento total disponível na Terra no momento está na ordem de 10 elevado a 25 bits. Então, a gente está realmente estourando muito o número total de posições que a gente poderia ter. Não tem nenhuma esperança de ter um computador que pudesse armazenar um vetor desses para a gente poder indexar diretamente por bits. E só para a gente começar a perceber qual que foi o problema aqui, é que o tamanho que eu estou precisando armazenar, ele é proporcional ao número de possibilidades ali, de combinações diferentes que as minhas chaves podem ter. Corresponde ao meu universo de possibilidades das chaves. Às vezes minha agenda telefônica tinha, né, eu não sou um cara com muitos amigos, ele vai ter 30 contatos. Mas as chaves
permitiriam uma infinidade de nomes diferentes, portanto de sequência de caracteres ou de bits diferentes. E aqui o meu vetor tem tamanho proporcional a esse universo de possibilidades, e não ao real espaço de armazenamento que eu precisava. Eu precisava de espaço para 30 nomes. Tá? Então a gente está deslocada aqui o fator que devia determinar o tamanho do espaço utilizado. Esse é o problema subjacente aí. E só para deixar claro, em geral, o tamanho do vetor seria da ordem de 2 elevado a n, sendo n o número de bits da chave. Tá? Então, o crescimento é, de fato, exponencial, não é só nesse exemplo, no geral isso vai acontecer. Portanto, essa abordagem é inviável. E aí eu só fiz vocês perderem tempo? Não. Tá? Em cima de fracassos, a gente vai polindo a ideia, contornando as dificuldades e tentando melhorar. Isso faz parte aí do bom projeto, da boa engenharia de algoritmos. Essa abordagem direta, ela só vai funcionar naquele caso que eu falei, as chaves muito bem comportadas e tal. Isso não significa que a gente não possa fazer algo melhor, né, algo mais sofisticado. E aí sim, nós vamos entrar no tema dessa aula, que são as hash tables, que conseguem fazer aí busca, inserção e remoção em tempo constante ali. Quando eu digo constante, não estou dizendo que é uma única operação, mas estou dizendo que é um número de operações que não cresce proporcional ao número de elementos. Então, vamos falar no próximo vídeo da definição aí e começar a explorar os detalhes de implementação das tabelas de espalhamento, ou mais conhecidas como hash tables.